Bom dia, está começando Calvinamente. Hoje a gente tem a alegria de receber filhos de pastores. O tema do nosso podcast vai ser falando sobre esse assunto, que eu creio que é uma expectativa minha e acredito que você que está acompanhando também vai ser algo muito produtivo, edificante para a sua vida. Sou o pastor Robson, estou aqui com o Felipe também. Dê aí as boas-vindas, Felipe. Ô, meu povo, sejam muito bem-vindos ao Calvinamente Podcast. É uma honra estar aqui. Eu ia falar que meu pai é pastor, mas não é não. Nem pastor de ovelha, Meu irmão, campo. Cristo, pastor. Mas brincadeira, gente. Muito bom vocês estarem aqui. Vai ser um momento de edificação, a gente saber um pouco mais como é essa vida de filhos de pastores, né? Acho que cada um tem uma história, né? Normalmente é igual, mas é bem diferente, né? O contexto é diferente. E até o contexto da nossa igreja é diferente. A gente falou sobre isso, né, Marieta? Isso. É um pouco diferente do que acontece aí no mundo, né? Nas outras igrejas de filhos de pastores, né? Mas vamos começar daqui a pouquinho. Quer falar mais alguma coisa? Eu ia falar isso. Seja bem-vindo, Neno, Marieta. Obrigada. É uma alegria para a gente recebê-los. E talvez para quem está acompanhando, né? Pensar assim, filhos de pastores é igual outra pessoa, né? Um membro comum da igreja, só que é o filho do pastor. E não teria, assim, teoricamente, nenhuma particularidade. Mas, assim, na prática, né, isso deve ser, né, pelo menos aquilo que a gente vai saber um pouco melhor, é que na prática acaba sendo diferente, né? Existe toda, talvez por parte da igreja, né, uma maneira diferente, talvez, de lidar, e a gente de tratar, vai... né? De tratar. A zoeira também é bem grande, né? Qualquer coisa que o pai fala lá e tal, vem... Eu vou começar assim perguntando para Marieta, né? Porque a Marieta, filha do reverendo Lacerda, assim, uma bênção de Deus a gente poder ter participado uma época do ministério do reverendo Lacerda, e é uma pessoa que, assim, na denominação, alguém muito de relevância, seminário também, né? A gente saber no seminário que eu estudei, que ele teve ali, e tudo isso traz, né, essa curiosidade da gente saber das primeiras lembranças, de como é que foi a infância, né, do ministério, e essas lembranças mesmo, as primeiras lembranças, assim, como é que foi, né, e como é que é isso hoje, né, para a vida da senhora. Um prazer estar aqui. Bom dia para vocês, Felipe, Robinho. Bom dia. Neno. Então, bom, antes de falar da minha infância, falar do meu pai um pouquinho. Ele nasceu em 1916 e aí ele foi aprender a ler com 18 anos. Ele morava num sítio perto de Manduri, né, município de Manduri, sítio das Araras, e lá foi um pastor pregar lá no sítio, e ele teve um encontro com Cristo, aí ele quis aprender a ler. O que era muito comum, né? Sim. Assim, até o episódio passado, o reverendo que era pastor, né? O Sr. Orlando, ele viajava também, ele conta que ele teve essa experiência de morar em fazenda e um pastor passar por ali para pregar. Pregar o evangelho. E aí ele quis aprender a ler, e ele já tinha 18 anos. Então, uma professora falou da cidade, se arranjar 10 alunos, então nós eu vou para dar aula para vocês. E foi uma luta, conseguiu, fez o primário ali, e depois ele foi para Jandira, no JMC, e fez o ginásio, que na época, né, nem sei se era ginásio, e colegial. E de lá ele foi para o seminário de Campinas. Então foi tudo bem assim, tarde em questão de idade. Ele foi casar só depois, aí veio a minha irmã, e depois de 2 anos ele teve um menino, nasceu morto. E depois de 4 anos eu nasci. Então foram 6 anos eu da minha irmã. Então ele era praticamente 44 anos mais velho que eu. E quando eu nasci, ele já estava imprudente. Ele começou... Já era pastor imprudente. Era.
ele começou em Assis, depois foi para Bernardino de Campos, Martinópolis e Prudente. E em Prudente ele jubilou, né? Ele foi até jubilar. Então foi nesse contexto que eu cresci ali e como criança eu lembro assim pouca coisa de assim, quanto à igreja, eu lembro muito do meu pai, apesar dele trabalhar muito, ele era muito presente comigo e com a minha irmã, né? Então, eu lembro bastante disso. E foi assim. Então, foi praticamente imprudente que a senhora nasceu e Nasci depois lá. passou, assim, adolescência, infância, Sim. Adolescência toda em Presidente Prudente. Sim, E o reverendo Lacerda como pastor lá na igreja de Isso. Presidente Prudente. Nós fomos da Central até quando eu fiz 15 anos. Ele foi pastor na Central de Prudente até... foram 16 anos. Ele chegou 1 ano antes de eu nascer, né? Aí de lá eles foram para... Ele foi ser pastor na Vila Industrial, onde o pastor Watterson depois foi pastor 3 anos. Na Vila Industrial, começou com ponto de pregação. Aí depois foi congregação e foi Até se tornou a igreja. Aí depois ele foi para lá. E lá ele ficou até jubilar. Ele começou ali o trabalho e depois até virar aí. O Neno, agora filho do reverendo Ciência, e que está aí na ativa, né, da Igreja Diniz. E você também, assim, você nasceu já em Rio Preto, seu pai tem um ministério, assim, também um pouco diferente, porque acho que o reverendo Ciência, ele se formou no seminário, também no seminário de Campinas, né, e já veio para Rio Preto e para essa igreja, né, acho que foi isso mesmo. Exatamente. Bom dia aí, um prazer. Neno Beneno. E, exatamente, assim, acho que é uma particularidade do ministério dele, que eu também, assim, lembro sempre da Diniz, né, todo o ministério dele foi ali na Diniz, né, recentemente ele até completou 40 anos de ministério, né, então, assim, eu tenho muita lembrança, assim, da igreja, ali a Diniz, né, a gente participando de todas as mudanças ali, até a estrutura da igreja, né, você vê que como tem crescido, né, com as mudanças que tiveram, assim, então, assim, é uma família mesmo, porque eu nasci com pessoas que estavam lá, que ainda estão lá na igreja, né, caminhando junto. Que ano você nasceu? 90. Teu pai, eu vi lá na placa, ele tá lá desde 84. Você já chegou, já tava acontecendo tudo. Exatamente. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, né, 5 anos mais velhos, então, assim, também cresceram lá, então, assim, eu tenho essa lembrança aí da... A gente só ressaltar que isso que é algo, a gente falou particularidade, mas é algo visto com bons olhos. Sim. Um pastor conseguir manter o ministério dele numa igreja durante um bom tempo, né? Então é 40 anos de ministério na igreja. Então ele acompanha toda essa parte de formação até o que a igreja Diniz é hoje. Então é algo bem interessante. Você pode até tirar essa dúvida aqui, eu ia até perguntar para ele e tal. Mas isso parte da igreja e do pastor? É assim? Esse tempo todo que ele tá? E como é que é isso? Quem controla? Na verdade, assim, eu lembro de poucas situações onde tiveram, assim, situações para de repente mudar de pastor. Eu acho que me lembro de uma vez só. Né? Eu não sei exatamente, até o Robin pode ajudar, como que funciona essa questão, assim, mas eu acredito que se a igreja, de repente... caminha bem, não tem essa questão de mudança, né? Mexer, essa questão. Então, assim, como... É que, assim, eu vejo meu pai, depois a gente entrando aí no assunto, meu pai tem um perfil, assim, muito de família. Eu sempre vi meu pai, assim, tendo um comportamento na igreja de levar as pessoas para dentro da casa dele, né? Então, como ele gosta de pescar e fazer o peixe ali, então assim, sabe, ele muito próximo, né? É muito próximo, sabe, assim, um perfil mais de visitação, então
Eu sempre... Inclusive, ele passou a receita de um escondidinho de peixe aí, que é Exatamente, muito bom. muito Queremos aqui, viu, pastor? Esse aí é original. É Acho o- que o irmão que entra na igreja lá, ele chama pra fazer um desse. Escondidinho. Escondidinho. Mas assim, respondendo de forma simples, mas não simplista, a gente crê que o ministério do pastor, ele pertence e quem conduz é Deus. Então, talvez a igreja possa estar num momento assim, tudo tranquilo, tudo correndo bem, mas de repente Deus tem ali um chamado, algo que incomoda no coração, alguma coisa assim, um apontamento, uma situação, e o pastor muda de igreja. E tem casos que não, né? Mas assim, mas no chega geral a ponto. é isso. Então, uma coisa que eu queria saber, assim, não é para puxar um fio que pode dar problema, mas quem parte, de onde que parte? Parte do pastor fala, olha, pessoal, eu não tô mais, né? Pode ser. Às vezes Ou o a pastor igreja tem fala, um ó, desejo, né, de... Mas chegou ao ponto, você já vê o caso de falar assim, ó, o pastor, a gente não quer mais você. Já aconteceu? Chegou Chegou um isso tempo? é algo que... Porque é bem complexo, né? Uma situação assim, ainda mais teu pai tá tanto tempo, cara. Nossa, ele já virou patrimônio da igreja, né? Já é patrimônio. Isso vai se dar no âmbito do conselho, conversando. A igreja pode orientar, ou pode indicar isso aí, mas tem inúmeras formas assim disso acontecer. Mas normalmente é isso, né? O pastor é aquele que está conduzindo e ele tem essa vocação que parte de Deus, e Deus às vezes vai manter o pastor lá ainda, né? Situações também que talvez a igreja esteja mais, talvez não entendendo ali, mas tem o trâmite, né, da votação da igreja em assembleia, né? A renovação recentemente a gente teve o reverendo Misael, né? Venceu o mandato dele lá, aí teve a assembleia, e na assembleia é aprovado, o pastor permanece, né? Esse pastor efetivo, ele passa mais um tempo. Mas voltando a essa experiência, eu acho que talvez isso se reflita, assim, só puxando disso para o ambiente de filhos de pastor, essas situações, igual você falou, assim, eu não lembro de ter passado uma situação assim, né, de mudança, talvez, mas aconteceu já alguma situação, né, não precisa falar o ano certinho o que aconteceu, A data, mas isso, imagino que para o filho do pastor também seja algo complicado, né, porque existe uma possibilidade, você fala, poxa, mas aqui é meus amigos, né, onde eu tô aqui já acomodado, agora de repente o pastor vai sair. Eu acho que isso é muito particular, né? Assim, assim eu não tenho lembrança assim de talvez a gente vai ter que mudar, sabe? Eu nunca tive isso, né? Eu acho que assim a grande lembrança que eu tenho, assim, até por, né? Assim, é difícil explicar e mostrar que o ministério de um pastor, muitas vezes ele é desafiador no sentido assim, porque depende também do tamanho da igreja, mas eu falo assim, eu via muito meu pai, ele é muito amoroso, assim, né? E muitas vezes eu via meu pai, às vezes fora da igreja, ajudando algum irmão, né? Assim, esse amor que ele tem pela igreja. E às vezes, assim, a gente fala, poxa, às vezes meu pai podia estar aqui, né? Assim, muitos momentos de ausência, né? Hoje, assim, refletindo, eu tenho essa... eu vejo isso como forma positiva, né? Eu vejo o amor que ele tinha, né? Mas, em contrapartida, sendo filho de pastor, talvez isso uma experiência que a gente tem muitos outros pais e mães ali dentro da igreja, né? Eu tenho lembranças, assim, de muitas pessoas que me acolheram ali, que cuidaram de mim mesmo, assim, né? Desde pequeno, por necessidade mesmo, porque minha mãe também trabalhava fora. Então, assim, a gente lembra sempre desse amor mútuo, né? Tanto do meu pai com a igreja, mas a igreja com a família dele, né? Isso é interessante. Então, assim, eu lembro, tem pessoas assim que eu considero, assim, da família, porque demonstravam um amor recíproco, assim, né? Dessa reciprocidade, né? Eu fui puxar um pouco sobre essa questão, né, do pastor ser pastor de uma igreja, tem a família, né, e aí eu falei, cara, vou começar a assistir isso pra ter uma base de como trocar uma ideia sobre filho de pastor, né, e na internet tem muita coisa, né, ainda mais sobre o podcast hoje em dia, o pessoal debate sobre isso, conversa na mesa, e eu vi algumas questões assim, tem alguns pastores, e isso é bem legal na nossa igreja, que não é dessa forma, que entende que a noiva de Cristo é a igreja, né, e aí, qual o papel do pastor na igreja?
conduzir a igreja até a palavra e tudo mais. Só que tem pastores, não é o caso da nossa, que usa a igreja como a segunda esposa, né? Que o cara se entra ali dentro, se coloca de cabeça de uma forma e não delega para outras pessoas, fica sempre na mão deles várias coisas, várias situações. Toda pessoa que chega, ele fica meio assim e tal. E é uma situação que não acontece na nossa, né? E eu queria saber como que vocês pensam disso, porque às vezes deixa a família para cuidar das coisas dos outros, para cuidar do próximo e das coisas da igreja, né? Com aquele sentimento de que a igreja é mais importante, vem em primeiro lugar, né? E a gente sabe que em primeiro lugar é Cristo, é Deus, e depois a família, e depois as outras coisas serão completadas. Mas como é para vocês? Acho que nunca aconteceu essa situação de ser, né? De estar nessa situação, que eu falei demais, vai dar problema, né? O que você acha, Neno? Nunca Então, aconteceu? não, Você tinha esse assim, sentimento, assim, não, de que... Não, eu entendo que, vamos falar assim, é uma profissão que você tem que delegar tempo, né? Ali não é só ministrar a palavra, mas é estar junto, caminhar junto, né? E muitas vezes esse caminhar junto é você estar ali ajudando, suportando alguém que está passando por um momento difícil, um momento de dificuldade, né? De repente uma perda. Então, assim, eu via muito meu pai amparando as pessoas nesse sentido também, né? E lógico, e às vezes ele tem que abrir mão, né? Mas assim, eu lembro também, assim, eu sempre falo que meu pai, ele é pescador de homens, mas muitas vezes pescador de peixes mesmo, né? Então, assim, eu aproveitei bastante, sabe, essa questão com o meu pai. Mas, assim, eu tive muitos momentos que a gente teve que abrir mão para que ele pudesse estar lá, exercer, né? o ministério, dele, né? Que não tem hora para uma pessoa talvez passar isso pra gente nem situação tanto, mas talvez pra minha mãe mais ainda, né? Uhum. Pra esposa, né? Então, assim, eu acho que, assim, o ministério não é fácil, né? Ser pastor, assim, né? Exige muito e também exige da família, da esposa, né? Acho que não é só uma profissão, não, né? Ô Marieta, Acho mas que não entra nesse ponto, não. uma dúvida minha, assim, e é algo que eu, como pastor, com 2 filhas também, né? Você lembra, assim, de ter passado talvez uma situação de você olhar que talvez aquela cobrança, ela seria diferente com você, né? Por ser filha de pastor, partindo do reverendo Lacerda, dona Geni, assim, no sentido assim, nossa, vocês são nossas filhas e vocês são filhas do pastor, então isso talvez se refletisse com uma carga maior de cobrança, ou não? Você não lembra de ter essa sensação, assim, de ser cobrada de forma exagerada? Na infância, não. Agora, pode ser, né? Se eu ficar puxando, pode ser até que venha alguma memória assim. Agora, a minha mãe, ela cobrava muito, né, de nós. E eu lembro que, igual no culto, você vai ao banheiro antes, tomar água antes. Então, eu não sei se isso aí eu acho que era dela mesmo, né? Uhum. Quanto a servir. Fazer de forma correta, porque eu pensei, lembrando da dona Geni, eu falei assim, mas ela já era assim, bem com todo mundo, né? Sim, e aí eu lembro que a perna da minha mãe era o muro de Jericó. Eu tentava sair, para sair não tinha como. Aí se dava vontade de tomar água, espera acabar o culto, sabe? Eu falei para tomar água antes. Outra coisa, eu encostava nela para dormir no culto e ela ficava fazendo assim com o homem, que não era para dormir. Eu falei que era para dormir à tarde, para assistir o culto à noite, né? Então, ela sempre foi muito assim, firme. Uhum. E eu fui assim com as meninas também. Então, eu falava, nada de... Lógico, não quando eu era pequenininha, não tem jeito. Mas quando cresceram, aí eu... ir no banheiro antes, tomar água antes e ficar do meu lado. Uhum. Né? Então, elas sentavam do meu lado durante o culto e não saíam, né? Então, eu já tinha essa rigidez, se é que pode chamar, já com a minha mãe mesmo. Sim. E eu louvo a Deus por isso, porque ela me ensinou a ter muita reverência, né? Eu lembro que quando eu tinha 14 anos...
ela era regente do coral adulto e infantil. Aí o coral infantil ia cantar, aí eu queria tocar. Eu lembro até a música que era. Aí ela falou, a gente morava lá embaixo na igreja, ela falou, então vamos subir, você vai tocar para mim. Né? Era um dia de semana. Aí toquei para ela, ela falou, não, ainda não está na hora, você tem que aprender mais. Sabe? E não deixou eu tocar. Na hora eu fiquei assim, mas depois eu entendi, sabe? E eu achei tão legal isso aí Com depois para mim. né? Cuidado com as coisas de Deus e me fazer estudar mais, porque eu era bem preguiçosa para estudar piano, né? Então, isso já veio dela. Agora, voltando àquilo que você falou, né, quanto a mudar de igreja, a gente está, né, acostumado com aquilo lá. Quando meu pai achou melhor ir para a industrial, né, que lá não fala segunda igreja, ir para a industrial, eu estava com 14 e eu ia fazer 15. Né? Quando nós mudamos, eu fiz 15. Então, eu sentia muita saudade dos adolescentes da Central. E meu pai deixou aberto. Você quer ir lá? Vai lá, né? Ele sabia que era uma transição, porque eu também tinha amizade com a turma da Industrial, porque eles eram da Central antes. E ficou muito longe, a cidade cresceu, ficou muito longe para eles congregarem, e foi aí que veio o ponto de pregação até formar a igreja. Então, e foi uma transição que eu achei que fosse demorar, mas foi super rápida, sabe? E o ano passado, a Industrial fez 50 anos, o Jubileu de Ouro. É o pastor Aníbal, que, por sinal, o pai dele estudou com o meu, lá no seminário. E nós fomos na comemoração lá, né? Foi muito legal. E agora, dia 5 de abril... nós vamos fazer o primeiro encontro da mocidade dos adolescentes da primeira turma da Industrial. Nós vamos para lá. Então, eu acho assim, é igual você falou, quando é Deus que dirige essa mudança, tudo dá certo, sabe? Até para os filhos. E também entender isso, porque é uma situação que às vezes, talvez, né, por conta dessa noção de ser o pastor, cria-se essa como se fosse um distanciamento, mas na vida comum, secular, uma profissão, ela também está sujeita a uma mudança, né? E às vezes é isso, aquela situação de repente a pessoa mudar ou não, ela acaba também sendo direcionada por Deus, mas com certeza a complexidade é diferente por conta disso, tem todos esses vínculos, né? Porque além de ser o trabalho, é a igreja mesmo, aquele convívio muito próximo, né? Mas é legal de ver que é o grande desafio, né? De conduzir tudo isso, igual o reverendo Lacerda, passar, né? Fazer essa transição de uma forma tranquila e passar também, me colocando, pensando hoje na minha vida, a maneira que eu lido com as meninas, delas entenderem que a cobrança que a gente faz não é por conta do meu ministério, mas é a cobrança para fazer aquilo que é o correto, né? Para a gente tentar colocar que não é pela situação da posição de ser pastor ou não, por mais que de repente pode ser que alguém tenha essa... fazer dessa forma, essa colocação, mas você... E tem muito isso, eu tenho visto, assim, às vezes, algo que, né, mas você é filha do pastor, não sei o quê, mas você não pode fazer... Então, isso vai muito, assim, não sei se acontecia com vocês, assim, até nesse tom de brincadeira, mas tem muito. E aí, a gente fazer, o desafio né, eu me colocando hoje, tentar colocar para elas que a cobrança está sendo feita para a educação delas e com relação à reverência diante de Deus. Então, fazer tudo, elas entenderem dessa forma. O meu pai, assim, até dentro desse assunto, o meu pai, ele era um pouco rigoroso também. Eu acho que bem parecido com o que a Marieta passou. Porque ele cobrava a gente também. Hoje, olhando para trás, eu tenho esse entendimento que você explicou, que, na verdade, não é porque ele é pastor, mas não, na verdade ele estava querendo nos educar, né?
Mas meu pai, assim, era daqueles que às vezes chamava a minha atenção do púlpito, né? É? Então eu falei assim, Eliezer, fica quieto, né? Então assim, mas assim, isso era dele, né? Mas por outro lado também tem essa cobrança da igreja, né? De achar que a gente tem que ser diferente, né? Mas na verdade não, a gente também tá sujeito aí a errar, né? Assim, a fazer coisas que muitas vezes não... Que uma criança faz, Que uma criança adolescente faz, né? exatamente. Mas, assim, eu olhando pra trás, eu vejo isso de uma forma positiva, principalmente hoje que eu tenho o Joaquim e a Isadora, né? E, assim, a Tati também, ela tem o mesmo perfil, graças a Deus, assim, a gente é bem compatível nessa relação, mas eu falo assim, do jeito que meu pai me educou, né, junto com a minha mãe, eu vejo que me ajudou muito, né? Porque hoje é uma geração até diferente, né? Eu tenho 34 e quando eu era criança também não tinha rede social, não tinha celular praticamente, né? Então, assim, hoje as crianças já querem tudo isso de imediato e eu falo assim, pô, do jeito que a gente educa o Joaquim e a Isadora, do jeito que a gente tenta, eu olho muito pros meus pais, né? De ser rigoroso também, e às vezes, é igual você falou, né? Irreverência no culto, mas eu falo assim, poxa, se fizer, a gente atrapalha até, de repente, um irmão que tá ali para poder ver o culto, né? Então, assim, a gente fica nessa... acaba sendo rígido, né? Porque hoje você não pode falar não, você não pode, né? Você tem essa geração... Hoje existe essa tendência do pessoal ser mais aberto, né? E deixar, não reprimir. E biblicamente a gente vai vendo que isso não é correto. Exatamente. Né? E talvez lá para quem experimentou, não no caso de vocês, né? Até assim, é algo legal da gente ver que vocês passaram por essa experiência entendendo que tudo aquilo era uma condução que partia do ministério, mas não só do ministério de pastor, né, mas no ministério de pai, de educar, exatamente, de chamar, de que é corrigir. Difícil, né, você educar, né, a função de educar, hoje a gente tem muitas opções de caminhar pelo lado mais fácil, né, mas você tentar fazer aquilo, né, caminhar para que seu filho, sua filha se tornem, né, bons adultos, porque não adianta, frustração vai ter, então eles têm que passar por isso hoje, né. Então, assim, eu passava muito isso. Meu pai falava muito não pra mim, né? E colocava de castigo e, né? Até comentando aqui em off que o Joaquim tá de castigo, mas por quê? Porque isso vai ser bom pra ele, né? E eu vejo isso da forma que meus pais... Mas não por ele ser pastor, mas é por ser pai mesmo, né? Infelizmente, a gente tem relatos, assim, de ministérios, né? De pastores, que no ministério de pai, né? Não que ele... tenha sido mal sucedido, mas infelizmente alguns filhos acabaram se afastando, né, ou tomando distanciamento da igreja. Vocês acreditam que sejam reflexos talvez de não compreender igual vocês compreenderam, que aquela cobrança, aquela maneira de lidar tenha sido por conta da educação, né, essa confusão de entender, falar, não, mas meu pai acho que exagerou só porque ele é pastor, então isso criou esse distanciamento ou não? Você acha que esse afastamento dos filhos é outra, talvez se dá por outro motivo, não tenha ligação com essa relação? O que vocês acham? É difícil falar, né? Porque acho que cada um tem uma experiência, né? Mas talvez assim, eu digo que depois que eu tive os meus filhos, minha cabeça mudou, assim, um pouco em relação a isso, né? Por exemplo, da importância de eu estar ali na igreja, nessa fase que eles são pequenos, de inculcar neles, né? Porque, assim, não é que eu vou... É minha responsabilidade educá-los, mas eu não vou salvá-los, né? Mas se eu, pelo menos, fizer a parte... né? Acho que a gente tem a responsabilidade de ensinar então, assim, talvez meu pai tinha uma certa cobrança nesse sentido, né, não, tem que ser assim e tal. Talvez isso na cabeça de uma pessoa pode, de repente, caminhar, né, a gente citou aí algumas pessoas, por exemplo, de que, de repente, chega num ponto que caminha para um lado completamente oposto, né. Pode ser que sim, mas é difícil falar, né. Porque assim, existe essa preocupação, né? Igual eu falei,
tentar deixar claro. E é desafiador, porque está muito próximo, né? O ministério para o pastor, igual você estava comentando, às vezes uma reunião, você está lá junto da família, mas tem uma situação fora ali da família com alguém, você vai ter que deixar ali, porque é uma situação de urgência e isso faz parte também do ministério. Mas o que a Marieta falou que é legal, que eu acho assim que contribui positivamente, o papel da mãe, por exemplo, a esposa do pastor, né? Porque muitas vezes, eu creio que muitas vezes a dona Geni estava ali, né, sozinha, tá por lá conta, na né? frente, né? Então, assim, acaba E sendo um explicando, pilar né? muito bom, né? É. Então, assim, minha mãe, na minha opinião, ela também tem um papel fundamental, assim, na nossa criação, né, na nossa educação. Então, quando isso tá bem alinhado, né, eu acho que Aí contribui fica mais claro, sabe, exatamente. de entender que, ó, o papai tá saindo, mas é porque é uma situação, assim, que ele precisa estar lá, né, e entender e ver isso com bons olhos. Sim. Ainda que que a gente imagina, né, criança talvez, né, não consiga entender, e aí tem aquela idade que é mais, assim, da adolescência, que talvez fica um pouco... Então, vê as coisas e talvez leve para outro lado. Falar assim, poxa, meu pai não está dando importância lá e não está dando importância aqui. Então, essa é a preocupação, mas igual você falou, né? A mãe tem um papel importante nisso, né? De explicando, de fortalecendo na cabeça. E aí eu fico pensando, né? Quando olho situações que filhos, às vezes, saem, se de repente, né? Será que não... não houve esse cuidado de mostrar que não é uma questão de abandono do lar, de não passar, mas é por questão mesmo do ministério, a questão da pessoa entender que isso é algo produtivo, é algo bom aos olhos de Deus, e que tudo isso, e tanto para a vida dele, isso é algo produtivo também. E então essa que é uma preocupação que eu tenho, assim, né, de tentar ao máximo fazer isso. A minha experiência em relação a isso, assim, eu digo que, muitas vezes o meu pai estava fora porque ele estava, né, atendendo e cuidando de alguma coisa da igreja, ou mesmo estudando, né, porque meu pai é muito mais nesse perfil de estar junto, né, de visitação e tal, né. Eu vejo que, não só como pastor, né, mas assim... O principal legado dele, eu falo assim, na nossa criação, que eu, assim, hoje posso refletir, olhar para trás e entender isso, na minha opinião, assim, o maior legado não foi ele ter sido um bom pai, mas, assim, eu acho que o principal legado dele é o testemunho de vida dele que ele deixou pra gente. O amor que ele tem pela igreja, o amor que ele tem por Cristo. Isso, pra mim, assim, ele... Supre qualquer... ele já cumpriu o papel dele aqui, tá suficiente, não precisa, vamos falar assim, de mais nada, ele não precisa fazer mais nada pra gente, porque só isso, eu acho que diz muito do que a gente precisa ser também, né? E a gente viu muito isso, não lembro qual cerimônia que foi, que um dos seus irmãos ele fez um relato lá, eu fiquei assim, rapaz, emocionado. Foi na comemoração do Ministério de 40 anos. 40 anos dele, verdade. Foi o meu irmão Joab. O Joab. Ele deixou todo mundo assim, né? E naquele relato ele falou, né, de tudo isso, a gratidão dele com relação a ver, né, a dedicação ministerial, né, do pastor Ciência, e como isso impactou a vida dele, né? Então são coisas assim que a gente fica olhando e, mais uma vez, né, o episódio parece que você está tomando posse para você o podcast, mas não é. É algo que a gente vê que também para a vida daqueles que estão nos assistindo, também, né, conhecer um pouco mais dessa realidade, né? E uma das coisas que eu fico preocupado é isso, e procuro, né, e quando eu vejo igual o Joab ali falando que tudo isso foi algo produtivo e da gratidão dele, a gente fica também assim buscando exercer o ministério de uma forma que provoque isso, esse impacto na vida dos filhos, para que eles enxergam essa bondade e a grandeza de Deus por meio da minha vida como pai e também como ministro. E isso não cause traumas, né, e não fique assim aquela questão de apontamento, talvez, abandonou, deixou, se dedicou demais lá e faltou aqui. Você falando, eu lembrei de uma coisa. A única coisa que eu ficava assim,
que eu não gostava, é que eu faço aniversário dia 12 de janeiro e sempre caía a reunião do presbitério e às vezes ia até dia 12 de janeiro e eu não tinha meu pai. Aí ele falava assim, ó, vai acabar dia 11, então dia 12 eu tô aqui, mas o negócio estendia, sabe? Ia até dia 12, quando ele chegava eu já estava dormindo, quando não ia até dia 13. Então isso aí era o que eu sempre reclamava, eu sabia que era um egoísmo meu, mas eu era criança, né? Eu queria ter o meu pai ali, né? Mas, agora assim... Quanto ao restante de achar diferença, né, de um tratamento, não. E meu pai também, ele era pastor igual o reverendo Ciência. Ele era muito de estar junto, sabe? E os membros procuravam, a hora que fosse, ele ia, né? Então... E minha mãe trabalhava muito também, né? Então, às vezes, a gente tinha que ter o apoio das irmãs, da igreja e tal. Até o enxoval da minha mãe, quando eu nasci, foi a SAF que deu, fez inteirinho o enxoval. E aí, mas eu vi assim, na época, eu achava assim uma coisa normal, ele sair, ele ir atrás, né, de cuidar das ovelhas, tal. E eu lembro uma vez que bateu na porta de casa uma senhora com um menino. E ele tinha problema do coração e o esposo estava preso. E ela não tinha para onde ir. Meu pai e minha mãe acolheram, minha casa era a sala, o quarto dos meus pais, o banheiro, meu quarto com a minha irmã, copa e a cozinha. E tinha uma caminha de campanha, não sei se vocês já ouviram falar isso, uma que fechava assim. Era a única coisa que tinha para os parentes quando vinham. Aí eles trouxeram os dois e eles ficaram morando ali. Até meu pai conseguiu um cômodo lá na igreja, na central, para fazer uma casinha lá, adaptar. Aí ele foi atrás do que estava, o marido dela, que estava preso. E pregou o evangelho para ele. E ele se tornou um missionário e tanto, sabe? Não missionário de ir para missões, mas assim... De evangelizar. Sim. Aí depois, quando o menino, o Isaac, tinha 20 anos, ele faleceu por conta desse problema. Quando o papai fez 96 anos que ele morava aqui, que ele fez em junho e novembro, ele faleceu. Vieram 2 vans, uma da Industrial e uma da Central, no dia do aniversário dele. E esse senhor veio com a esposa. Eles tiveram mais 3 filhos, uma foi para Jocum, a outra era professora e o menino não lembro, todos têm profissão. E ele escreveu uma cartinha para o meu pai, e a carta está comigo, ela tem 4 páginas, sabe, escrito à mão, lápis, coisa mais linda, ele contando toda a vida dele, desde quando ele conheceu a Cristo através da vida do meu pai. Então, isso aí depois são coisas que a gente lembra que supera tudo que a gente já pode ter passado falta dele e tal, né? Porque ele tinha que trabalhar muito, né? O legado ninguém toma de nós, né? O legado é uma coisa que é para sempre. Algo que eu notei assim dessa experiência de vocês como filhos de pastores é a importância da igreja no sentido desse cuidado, porque o Neno colocou, não, às vezes meu pai estava fora, né, tinha situações assim, mas eu tive ali na igreja pessoas que me acolheram, e é bonito a gente ver isso, né, e isso eu tive também uma experiência agora próxima, pouco tempo atrás, né, eu e a Gabi, a gente foi para uma viagem, e aí a igreja, assim, muitos irmãos ali se prontificaram, Felipe mesmo teve com meus filhos ali, aí depois ele até contando que um casal que ficou com as meninas, né, ali dando um carinho, assim, para elas e tal, aquele cuidado, porque a mais novinha sentiu saudade, a gente ficou mais de uma semana fora, e aí ele
ali acalmando a menorzinha, assim, e foi algo que comoveu ele, né? Ah, eu chorei. Olhando aquilo. Então, assim, a gente vê também como é importante, né? Se a igreja, ela também enxerga e age com esse cuidado, né? De poder retribuir de alguma forma o trabalho, né? Que a liderança está ali se dedicando, olhando para os filhos e tendo essa vida de família, né? Como a Marieta colocou e tal, é importante isso. Eu chorei. Que isso é privilégio de filho de pastor. Exatamente. Eu chorei vendo isso e aí ela dormiu um dia em casa, né? E aí a Clara tem uma cama no quarto dela, é uma cama grande, cama de casal, né? E aí dorme todas as meninas, é aquela festa. E aí tava ela, a Luzia, eu ia falar, a Luísa, e a Bia, né? A Bia, a Rebeca também? Não, a Rebeca não. A Rebeca ficou na casa da Manu. Aí a Bia, aí no outro dia ela acordou cedo e falou, ai, eu acordava de noite, a Clara se mexe muito. A Clara tava assim comigo. Eu não sei se eu quero dormir aqui de novo não, né? Porque na casa do Renato, até foi bonitinho isso, ela tinha lá a toalha dela, ela tinha lá, né, o Renato, a Thalita fez isso, não, aí chegou uma outra amiguinha e tal pra dormir lá, e aí, mãe, que toalha que eu dou pra fulana, né? Falou, não, essa daqui não, essa aqui é da Bia, essa aqui é a sua, vou pegar mais uma nova pra menina, né? E ela ficou com essa coisa, olha, eles estão cuidando de mim, então são detalhes, né? E você vê toda a Irmandade cuidando dos irmãos. E isso é importante, até, assim, acho que a nossa conversa, né, por mais de trazer, assim, um pouco, explanar um pouco a vida de família, das experiências, é também trabalhar a igreja, né? Motivar a igreja para que continue assim, né? Eu tenho interesse pessoal, mas é algo que é da graça de Deus, né? Eu tenho interesse aí que eu acho que vai me beneficiar, mas isso aí mas da o igreja. ensino da palavra de Mas Deus, eu falo assim, né? isso Algo que privilégio de filho de pastor, mas assim, tem outro lado, né? Porque a igreja só faz isso quando o pastor assim, não é só isso, mas eu falo assim, quando o pastor é amado, que eu vejo isso no meu pai, né? Assim, muitas vezes eu não preciso fazer nada, né? Pra ser amado ali, né? Por exemplo, eu volto lá na Diniz, depois de 1 ano, eles me abraçam como se eu tivesse ali fazendo parte, né? Semanalmente. E, na verdade... Mesmo com as artes que você aprontou lá na igreja. Mesmo com as artes, principalmente com as artes. Mesmo assim, a gente é abraçado, assim, e tem esse carinho, né? Muito bom. Uma questão, acho que a gente, né, ficou pensando, pergunta isso, não pergunta. Acho que para a Marieta não dá para perguntar, porque a nossa denominação não tem pastora, né? Mas para o Neno, acho que sim. Você sentiu um peso, assim, da igreja, do seu pai, ou até de você falar, vou seguir os passos, vou ser pastor também. Teve isso com você, seus irmãos? Você fala uma cobrança para que... pastorzinho e tal, você vai ser pastor? Tinha brincadeira, né, assim, nesse sentido, mas... Não chega a ser uma pressão, não assim? chega a ser uma pressão. Eu acho que eu sentia mais pressão de quando eu era, por exemplo, adolescente, assim, adolescente para jovem, que você, né, você começa a fazer as artes da vida aí, né, e assim, uma cobrança de algumas pessoas que falam assim, não, mas é filho de pastor, tá fazendo isso, sabe? Né, nesse sentido, mas nesse sentido, assim, não de seguir os passos. Meu pai, assim, também foi muito tranquilo, até em relação dessa cobrança de, você é filho de pastor, mas meu pai sempre falou assim, não, mas fica tranquilo, você... Ele não incentivava, vai estudar, vai pro seminário e tal, não tinha isso? Teu irmão, alguém? Eu acho que meu pai, ele é bem tranquilo em relação a isso, né, ele sabe que Você não tinha o perfil, futuro disso não cabe a uma decisão só nossa, pessoal, né? Mas agora a gente volta, né? Igual eu tava falando, de certa forma, num trabalho secular, existe também essa possibilidade, igual a gente tava falando, de mudar, de ir para um lugar e para outro, e às vezes isso acontece também no ministério, né, que é a direção de Deus. Então o ministério do pastor, às vezes vai chegar um tempo ali, ele vai para outro campo, ele vai se sentir chamado, incomodado para ir para um outro campo, ou às vezes a igreja vai entender que o ministério dele, embora até às vezes por mais dedicado que ele seja, deu aquele tempo ali e isso tudo vai ser da vontade de Deus. Assim também como alguém que trabalha numa empresa, tem uma profissão secular. Só que com relação à vocação, esse despertamento para o ministério, aí é de forma diferente, né? Porque tem todo aquele acompanhamento da igreja, já passa né, aquele desejo da pessoa de
de servir. Isso às vezes vai já aflorar na vida da igreja, assumindo talvez um ministério ali, um presidência de UPA, de UMP, isso acaba acontecendo, e aí quando acontece no filho do pastor, isso vai sendo percebido pela igreja também, e caminha quase que organicamente, né? E diferente de uma profissão que, sei lá, o cara que é advogado, então ele fica ali, ó, faz o vestibular para direito. No ministério eu acho que tem essa diferença, né? Porque as coisas precisam, e a nossa denominação ela vai nessa linha, né? Porque a pessoa precisa querer e também a igreja observar isso, isso acontecer dessa forma. Então, talvez por isso que não tem essa pressão, no caso, assim, tão forte, né? Para o filho de pastor, na nossa denominação, ser o pastor. Talvez em outro tipo de governo de igreja, talvez isso se dê mais, assim, essa pressão, porque aí não tem esse... Não sei, a nossa vida também caminhou para um lugar que muito cedo a gente saiu de casa, né? Porque o outro privilégio de pastor, né? A gente estudou, eu e meus 2 irmãos estudamos no Mackenzie, né? A gente tinha bolsa, por exemplo. Então, eu fui para São Paulo com 17 anos. Então, assim, não que isso seja um empecilho, um impedimento, mas eu falo assim, então, às vezes... já direcionou, né? Os 3 saíram de casa, só eu voltei, né? Meus 2 irmãos continuam lá. Então, assim, não sei, é o direcionamento da vida aí, né? E voltei e não voltei pra igreja do meu pai, né? Voltei pra outra igreja, né? Que loucura, que rolo. Teu pai não ficou bravo? Não, tranquilo. Ele falou até melhor. Acho que, na verdade, assim... Mas ele voltou pra outra igreja meio que já casado Não, quase, né? Vamos deixar claro aqui, projeto. voltou, é porque a maioria das pessoas que assistem são da nossa igreja, mas voltou pra nossa igreja de PB. O pai dele é pastor lá na Diniz, né? É a mesma denominação. Uma coisa que eu acho que é um benefício de ser filho de pastor, até vocês dois, é fazerem parte do culto ali. Por exemplo, a Marieta, você toca piano, né, Marieta? Foi uma coisa que foi incentivo da sua mãe, incentivo dos seus pais ali, você fazer isso e cooperar com o culto, cooperar com a obra de Deus, né? Agora o Neno, como é que foi esse chamado aí pra diácono, nosso diácono Beneno? Eu acho que é o serviço. Por exemplo, eu aprendi, talvez com ele, essa questão de estar à disposição, né? Quanto tempo você já tá na diaconia? É o 2º mandato já, né? Até o quê? 7 anos? Eu não sei, acho que nesse caso aí sim o filho de pastor, porque já desde pequeno, vai fazer uma reunião, não, quem que vai ajudando, chega antes para ajeitar as cadeiras, é meio diácono. Nesse caso as mulheres também, né, as filhas acabam aprendendo a fazer aquela organização e para fechar a igreja também, né, o pastor muitas vezes fica lá até o final. Mas é bom, a criança gosta, né, porque fica brincando lá até o último minuto, né. Bem legal. A tua família é toda meio da música ali, né, Marieta? As meninas, né? A Fabi tem essa... Não, a Fabi estudou, acho que até o 6º ano. A Beatriz e a Carolina começaram, não quiseram, né, na música. Agora, minha irmã fez também, mas não toca. E eu continuei porque tem a oportunidade e para ajudar também, né? Na hora que precisa ajudar, estou ali. Mas falar nisso dos filhos, falar também, igual o Neno falou, da esposa, né? Antes se cobrava muito da esposa também, né? Então, minha mãe também incentivou pelo fato também dela sempre foi ser muito ativa junto, né, do meu pai no ministério. E o filho do pastor também, antes tinha que ir em todas as reuniões, né? Então, meu pai, quando começou o ponto de pregação lá na Industrial, era assim. Quando começou a congregação, não o ponto de pregação. Domingo, culto na Central, segunda, reunião de oração na Central, terça, reunião de oração na Industrial, quarta, culto na Central, quinta na Industrial. Então, a gente tinha que... Essa era a escala dele, consequentemente sim, era... porque minha mãe trabalhava, né? E a professora tinha hora que tinha que pegar aula à noite. E minha irmã, por ser 6 anos mais velha, ela logo saiu, ela foi fazer o 2º colegial em Brasília, numa escola presbiteriana, e voltou depois. Fez 3º em Prudente e depois já saiu, foi para a UEL em Londrina, fazer faculdade, e de lá depois ela já casou e foi embora, né?
Então eu ficava só eu, então eu tinha que acompanhar meu pai em todos os cultos, abrir e fechar a igreja. É assistente, né? Assistente. Mas de 100%. forma geral a gente pode olhar assim, né? E aí vocês dizem se é isso mesmo. O balanço foi muito produtivo, então essa experiência é algo que deixa boas marcas, assim, Sim. que tem boas marcas na vida de vocês, né? Uhum. E aí olhando para isso fica assim mais, pelo menos para mim é isso, né? Fica mais um estímulo mesmo, assim, motivacional para que, no meu caso, eu possa estar aplicando na vida das meninas. Mas para a vida da igreja, assim, vocês acham que o que para a igreja, no caso, isso poderia trazer uma motivação? Em que sentido a igreja, na experiência de vocês como filhos de pastores, assim, para que a igreja estivesse aplicando na vida dos filhos do pastor e na família geral do ministro? Assim, eu trago de novo a experiência, né? Na minha opinião, eu acho que o certo seria isso, né? A igreja, de fato, amar, não só estar junto com o pastor ali, né? Eu falo assim, eu tive uma experiência, assim, muito positiva, que nem eu falei, eu fui, assim, abraçado ali, né? Eu e meus irmãos, assim, então a gente também, assim como a gente tem a nossa igreja hoje com bastante criança, eu cresci ali também com vários amigos, então a gente estava sempre junto, então muitas vezes sempre estava um na casa do outro, e assim, eles sempre trataram a gente como se fosse filhos deles também, né? Então assim, isso até hoje, né? Eu falo assim, às vezes a gente brinca, né? O tanto que essas mães aí oraram pela gente, assim, né? E tenho certeza que continuam orando, né? Porque acho que a preocupação não só do pastor, mas do pai e da mãe, é que mesmo depois que os filhos saem de casa, eles, né, também continuem aí, né, nos desafios da vida. Mas eu falo assim, então a experiência que eu tenho é de fato, assim, eu acho que eu vejo, assim, sempre que eu brinquei com a Bia, né, quando você fez a viagem, eu falei, ô Bia, você não vai ficar em casa também? Pô, fica em casa, né, um pouco lá, com as crianças, né, brincando, porque isso é normal, assim, pra mim, né, então... É natural. É natural porque pastor, eu passei por isso, né, então, assim, acho que a igreja... Tem esse papel, né? na minha opinião, sim, né, seria importante. Eu acho que é legal porque é isso mesmo, a igreja olhar o pastor, mas se o ministério do pastor... para ele ser um bom ministério, também está atrelado à casa dele, está indo bem, caminhando bem, Com né? Essa certeza. igreja. Sim. E a senhora também, dona Marieta, acho que é nessa linha, né? Da igreja valorizar. Sim, sim. E eu tive a mesma experiência que ele, né? A gente é até paparicado, né? Quando não é verdade. Com certeza. E isso é muito bom, né? Porque é a família do pastor, né? É a igreja, né? Que legal. Verdade. Então, igual no caso do meu pai, os parentes todos fora, né? Então, o que se tornou a nossa família mesmo foi a igreja. Então, a gente... E é o que é bíblico, né? A família de discípulos de Jesus é viver essa... Eu não tenho pastor, né, pai, também não sou filho do pastor, mas eu sinto que eu sou parte dessa família, inclusive da Marieta. Eu me sinto meio que parente ali da Marieta do Tomé, porque acho que toda festa, todo lugar que eles estão, eles, não sei porque eles lembram, falou, Felipe, parece aí, vai, eu sou cara de pau, eles falam, não, educação, né? E eu Você vou, entende que é como verdade eu vou mesmo. viajar, a gente viaja junto, já fomos 2 tão anos. gostoso. Nossa, e são pessoas assim que eu falo, cara, eu não consigo me ver longe, não consigo me ver. Inclusive, a gente foi num culto ontem em outra igreja, né, lá na Maceno, e eu fui por quê? Porque eu sabia que eles estavam lá, então você se sente mais em casa. Algumas pessoas ali, todo mundo, né, bem acolhedor na nossa igreja, mas a família desse povo aí é diferente. Quero mandar um beijo, até um abraço né? pro Neto, Toscano, Fabi. né? É legal deles, porque parece ser isso reflexo daquilo que eles experimentaram, né? Muito O Tomé bom. me dá muito conselho, eu gosto muito do Tomé, então até inclusive o Tomé tá aqui nos nossos bastidores, né? A gente chamou pra vir pra mesa, ele já. Não vou, não, ele já. Daquilo Já que o vazou. Neno falou, depois eu vou confirmar com o Pis, ver se é isso tudo mesmo, né? Pode confirmar. Isso. Que o Pis Pode teve confirmar. também a experiência caminhar junto, né? Acho Crescemos que- junto também. Então quero ver se é isso verdade. E a tarefa de casa das minhas filhas vai ser assistir esse podcast. Eu falo assim, ó, tá vendo? Eu vou Não. mandar esse link desse vídeo aqui pra um cara lá também que falou assim: a hora que esse cara for, eu quero estar lá junto. Ele não, né,
não teve como ele vir, Daniel. O Danielzinho. Achei que Daniel era o lá José. da Diniz. Achei que era o José, que você ia mandar pro José. O Você Daniel querendo José também. Ciência, vai querer assistir. Com Vai. certeza, mas o Daniel também. Ixi, Parceiro. outras pessoas aí, se a gente for citar, tem bastante. É isso aí. Glória a Deus. Assim, eu tô Ó, muito eu- feliz. Tudo que a gente falou, assim, foi algo, pessoalmente, como eu disse, né, um interesse particular de ouvir de vocês, mas eu creio que para a igreja, né, foi edificante, foi algo de trazer um pouco Sabe o dessa que é realidade. interessante? Assim, as pessoas que vêm no podcast da nossa igreja, depois as pessoas vêm falar pra gente por que você não perguntou isso, por que você não falou isso, né? E porque é um momento que a pessoa às vezes não tem uma coragem de falar, né? Perguntar como é que foi seu pai, como é que foi como é que é filho de pastor, como é que é a situação. Então é uma oportunidade muito boa. Mas você que ainda tem alguma questão que quer saber e a gente não perguntou, pode perguntar pra eles na igreja, eles vão falar com o maior carinho do mundo, né? Questões assim, simples, né, do dia a dia. Acho que todo mundo tem essa curiosidade de saber, né? Ainda mais filho de pastor, nossa, o filho do pastor, olha lá, ele tá vindo lá, é o veneno. E é bem legal isso. Então você pode perguntar pra eles direto, ou fala pra mim, o pastor Robson, que a gente acaba perguntando também, porque a gente Eu gosta achei desse que você ia falar que ia ter o volume 2, né? Se quiser também, eu tô pronto. Não tem Aí tempo traz ruim, os não. pastores, né? Ó, a gente só não tinha dá cessado durante um tempo, porque foi essa transição de ano, né? Questão de projeto, ou como seriam os convidados, mas vocês foram beneficiados, né? Ou não? Tô surpreso, Ok. tô esperando aqui. Tcharam! Olha só. Tem até Uma canequinha com a gente aqui, pra vocês lembrarem da gente. Até o- Obrigada. Né? Gente, Pastor olha, Robson essa fica é a foto- preocupado. Essa é a foto que eu tô muito bonito nessa. Não, olha, dá uma olhada no Gustavo. Eu fico envergonhado. Dá uma né? olhada no Gustavo. O Fábio tá bem chique, hein? velho. de terno. Ah, eu já vim CCBando. Ó, Vocês viram que ele tá. Gustavo deu uma enxugada aqui, né? Deu. O mais arrumadinho, Forte. ele caprichou. É, né? o Eduardo, ó. Agora o Fábio aí não teve jeito de esconder, não. Ele tá bem acabadinho. O torto, o petão aí. Isso Ficou que eu bem ia legal. Né? falar, o topete do Thor continuou aqui. Não, o Fábio tá fortão aí. O Fábio tá bonito também. Mas isso é uma lembrança pra Olha, vocês. pastor Obrigado. Robson, que chique. Tomarem um cafezinho lá, muito lembrar da bom. gente. Tá bom? Obrigado, muito Nessa bom. experiência, a demais. gente espera que tenha sido também algo assim produtivo, né? De trazer pra muito gente bom. essas lembranças. É tá? muito legal. Deus Muito abençoe bom. muito. A gente sempre acaba com o final de oração. A gente pede pro nosso convidado fazer. Como vocês são em dois, né? Um termina, o outro fala amém. É Então isso vocês aí. escolhem aí quem pode É ser. diácono, né? Ah, Então, não, o Leno pode fazer essa. Pode Tá, nos conduzir a vamos oração. fazer uma né, oração, irmão? mas Muito assim, agradecimento, né? Pela só produção. Acho que a gente tem que, como papel aí, é amar nossos pastores mesmo, porque muitas vezes eles não falam o que estão passando, né? Também são pessoas aí, né, Robinho? Você quer contar agora, então? Já falar? Que tem, não, eu quero dizer o seguinte, Isso aí porque vai ser no outro episódio, né? Histórias Não, que porque não eu falo foram assim, contadas. às vezes a gente acha que o pastor tem que cuidar das pessoas, mas a gente também precisa cuidar deles, porque Sim. também tem os momentos de baixa aí, né? É legal, Nossa, é isso é mesmo. Mas difícil. é assunto para até um outro podcast, porque Aham. no caso, assim, não que eu vejo nas histórias de pastores, né? Igual vocês acompanham, né? Aquilo que acontece nos bastidores, porque a igreja, no geral, assim, a não ser quando ela tá passando, mas no geral ela olha aquela situação do domingo, que tá tudo ali no lugar, de certa forma, né? E a semana toda é aquele furacão na vida do pastor, e vocês passaram um pouco ele desse é furacão, nosso né? pai, pastor, né? Então, em pai primeiro pastor. lugar é pai, né? É isso mesmo. Beleza, Neno, vamos fazer essa oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por este momento que passamos aqui nesse podcast, ó Pai, pelas lembranças que nós trazemos, ó Pai, dos nossos pais, da nossa família, da nossa igreja. Somos gratos a Ti por esse privilégio, ó Deus, de podermos ter essa oportunidade de ter nossos pais como pastores, fiéis a Ti, na Tua obra. Esse testemunho, né, de compartilhar, ó Deus, o Teu amor. Isso foi e é importante para nós, para os nossos filhos, que isso possa servir, ó Deus, de alguma forma, para que outras pessoas na Tua igreja também continuem lutando, sendo fiéis a Ti, ó Pai, na caminhada pessoal ali contigo, ó Deus, mas que a Tua igreja se fortaleça, nossos pastores, ó Deus, continuem firmes na caminhada, no seu trabalho, e que sejamos, ó Deus, cada irmão ali seja um suporte, um pilar, para que
que a tua obra continue. Pai. Amém. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, as tuas bênçãos com as nossas vidas. Abençoe, ó Deus, os nossos irmãos que conduzem esse podcast para que eles continuem, ó Deus, com este trabalho. Sabemos que existe dedicação de tempo, né, abdicação de muitas coisas, mas isso tem servido, ó Deus, como ferramenta para que histórias né, de vida com o Senhor, experiências com o Cristo, sejam compartilhadas, né, e com o mundo afora. Amém. Senhor Obrigado Deus. por tudo, esteja conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Eu já vi ele Graças dando a Deus. aquela assim, ó, tum, né? Dei 2 hoje de novo. Deu aqui agora? É bem legal que ele tá orando de olho fechado e tem uma figurinha que qualquer um que vai orar, a gente pega e manda no grupo depois a figurinha, ele tá lá orando na igreja, né? O pastor falou, não, porque você vai orar por causa né? Dos dízimos. Aí, como diácono, ele tem que ir lá pegar e faz Dá uma oração de ligada no agradecimento. microfone, Aí né? ele pega, ele fecha o olho e tum, Então, por isso que ele tá todo cuidadoso. tem uma figurinha que é bem legal. A gente vai soltar ela aqui no começo do podcast. É Tum, isso aí. tá bom? Ó, bom, muito né? Muito obrigado. obrigado, viu, Felipe? Nossa, feliz demais. Eu que A ideia é o convidado voltar, viu? Felipe? Exatamente. Não, ele volta, ele é obrigado a voltar. Só com... Agora ele veio com aqueles, né, microfoninho aqui. Ô, Neno, bem legal. Eu tenho essa liberdade porque a gente é amigo, né? É um cara que eu já cheguei na igreja assim, a hora que eu vi, eu já cheguei no dia de votação dele. Ele deu o segundo mandato, não foi? Eu não conhecia. E aí eu falei, acho que você merece meu voto aí. Eu vou votar em você. Careca igual eu. Careca igual eu. É nada, mas você tá cabeludo, hein? Você tá cabeludo. Eu tô deixando crescer agora, vai dar certo. Tá bom? Vai dar certo. Gente, muito bom esse momento. Nós que Fico feliz demais, né? agradecemos. Estamos em Muito família aqui. obrigada. Nossa, Marieta, eu não sei se eu chamo ela de minha irmã, minha mãe, minha... Não, o que né? você Porque quiser. eu não tenho mais uma mãe, mas passamos ano novo junto 2 vezes. Muito gostoso. São momentos assim, vários conselhos do Tomé, eu não posso deixar de passar esse momento aí, tá bom? Em família, né? amém. Sinto que são minha família Legal. mesmo. É, Bem legal você isso. também. Pastor, mais alguma Muito coisa? bom. Não, só agradecer mesmo vocês. Obrigado pela possibilidade de termos esse tempo aqui. E a gente agradece também a cada um que esteve aí acompanhando de casa. A nossa expectativa é essa, que Deus abençoe muito a vida de cada um. E tudo isso a gente faz para a honra e glória do nosso Deus. Próximo episódio, né, se Deus nos permitir, no próximo sábado. Então é isso. Deus abençoe. Grande abraço. Fique com Deus. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. É isso aí. Valeu. Obrigada. Deus abençoe.